Alphaville apresenta programa Mais Delas, Mais Deus, mais entrega, mais louvor, mais amizade, mais sabedoria. Começa agora Mais Delas. Oi, gente! A paz do Senhor! Estamos começando o programa Mais Delas, o programa da Alphaville, União Feminina da Assembleia de Deus de Joinville. E eu, Alessandra Prado, junto com ela, Josi Rutes, a paz do Senhor! Paz do Senhor, Alessandra, a paz do Senhor para você que está assistindo a nossa programação. É uma alegria poder estar com todos vocês neste mês que se inicia, né, Alessandra? Um mês lindo, né? Lindo, mês de dezembro, em que a gente vai falar muito de ações de graça esse mês. E a gente quer já convidar você para não só assistir, né, mas participar da nossa programação, interagindo com a gente, comentando aí e dizendo pelo que você é grato esse ano, né? O que será que você é grato pelo que você é grato esse ano, Alessandra? Talvez a pessoa lá ouvindo em casa, grato? Mas como assim grato? Olha o ano que nós tivemos. Gente, você está aí assistindo essa programação linda. Jesus guardou a sua casa, a sua vida. Olha quantos motivos de agradecer ao Senhor. E nesse programa, compartilhe com as suas amigas. Vamos agradecer juntos. E como que você pode participar? Como que você pode compartilhar, Josi? Você pode compartilhar esse link aqui do programa nas suas redes sociais, lá no grupo do WhatsApp, né? As irmãs têm o grupo do WhatsApp, você tem o grupo da família. Então, compartilha lá e convida todo mundo para assistir o programa Mais Delas junto com a gente. E eu tenho certeza, Deus vai falar com você bem de pertinho, porque a gente tem mais oração, mais palavra, mais Deus, mais amizade. E agora nós vamos para esse quadro, Mais Amizades. Verdade, esse quadro Mais Amizade de hoje, com uma formatura linda do nosso curso, o curso Preciosos aqui da Alphaville, e você vai acompanhar como é que foi a partir de agora. Quero agradecer de coração aos meus pastores, pastor Sérgio Melfior e irmã Maria Helena Melfior, pelo apoio, pelo carinho que tem para com este trabalho e por tudo que já tem dedicado ao virtuosamente.com. Agradeço também a irmã Marilúcia, a irmã NL e a irmã Janaína Melfior, que não pôde estar aqui nessa noite, mas eu já deixo a minha gratidão porque juntas formamos uma equipe administrativa que anda unida com a visão de prosperidade no reino de Deus. Cumprimento a todos na paz do Senhor, o pastor Sérgio Melfior, a pastora Maria Helena, a professora Thaisa e, em nome deles, as demais professoras, formandas e seus respectivos familiares. Alegria, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estou muito feliz em ver concluído, né, mais uma etapa aí do nosso curso, que a gente, né, batalhou muito para que esse dia se tornasse realidade, né? Eu sei que a gente tinha marcado um início de retorno, depois não deu, mas antes do final do ano, graças a Deus, concluímos, né? Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, que com muito esmero, com muita dedicação, concluíram esse curso. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Queridas irmãs, eu quero agradecer a Deus pelas vossas vidas. Tivemos aí um ano e ainda estamos passando por esta fase de pandemia. Não terminou ainda a nossa luta, a nossa batalha. As restrições tinham sido flexibilizadas um pouco, mas agora parece que as coisas
dar mais uma arrochadinha aí, por mais uns dias, para que depois termine o ano, talvez, no meu coração, na minha mente, com mais liberdade. Mas cremos que a pior fase já passamos, a igreja permaneceu firme, e esses cursos que estão acontecendo, preciosos, em várias congregações, funcionou, as irmãs cuidaram, ficaram firmes, e hoje é o dia da vossa formatura. Na verdade, são 18 núcleos, 18 grupos, e 900 mulheres que estão fazendo o curso. É bastante mulheres. E muito mais mulheres ainda vão se envolver nesses cursos com o passar dos dias, porque daqui para frente vamos ainda investir com muito empenho na oração, no jejum, no incentivo, preparação de pessoas para ajudar, mulheres abnegadas, virtuosas, inteligentes, que vão fazer a diferença para nós alcançar vidas, não só a instrução para as que já servem a Deus, mas também alcançando outras mulheres. Venho a Deus agradecer neste momento pela grande oportunidade que Ele tem me concedido, a honra de estar aqui nesta noite, em participar desta formatura, a qual o Senhor preparou para mim e para você, mulher virtuosa, a qual se esforçou para concluir com este curso. Venho agradecer a Deus, em primeiro lugar, ao pastor Sérgio e sua esposa, a irmã Maria Helena, nossos líderes preciosos, que Deus vos abençoe hoje e sempre. As professoras que estiveram empenhadas, nos ensinando cada sexta-feira, mesmo com dificuldade, sempre ali estiveram juntas conosco para nos ensinar mais e mais. Que coisa mais linda! As meninas, todas elas, né, de vermelho. Lindo, que né? alegria, né? A igreja alegre. Foram 3 meses de bênção, 3 meses que elas se reuniram, né, aprendendo mais da palavra de Deus, aprendendo coisas lindas do céu, e foi um crescimento espiritual. E teve esse culto, né? Essa formatura foi mais um culto em ações e graças por tudo que o Senhor fez, porque é tempo de gratidão, é tempo de louvar o nome do Senhor. E por falar em gratidão, Alessandra, a gente vai acompanhar a partir de agora uma entrevista, que é mais um testemunho também, né, de uma irmã que passou aí por um período difícil nesse ano, mas ela tem bênçãos para contar. Então, que você seja também edificado através dessa entrevista e que o Senhor venha acrescentar a tua fé. Olá, a paz do Senhor. Nós iniciamos um novo mês, mês de dezembro. E nesse mês, o tema da UFADVille é ações de graças. Isso mesmo, gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e pelo seu cuidado nos mínimos detalhes. Nós sabemos que o ano de 2020 não foi um ano fácil. Uma pandemia sobreveio sobre o nosso mundo, mas sabemos também que tudo está no controle do Senhor. Por isso, nessa manhã, hoje, eu tenho a alegria de receber aqui a cantora Sonara. A paz do Senhor, Sonara. Paz do Senhor, pastora. É um privilégio estar aqui com você, viu? Sonara, querida, nós começamos já falando a respeito da gratidão ao Senhor e de como foi difícil esse ano de 2020 para todos nós, né? Essa pandemia atingiu o mundo, não foi uma coisa de Brasil, não foi uma coisa da nossa cidade, mas foi uma coisa que atingiu o mundo. E para você, como foi o ano de 2020? Olha, meus queridos, foi uma situação assim, de tu ver, de saber, dos teus amigos, amigas, passando por dificuldade. Quando começou, então, essa fase do coronavírus, a gente ficou meio assim, o que é isso? No começo parecia que a gente não queria acreditar que isso estava acontecendo, mas depois, pastora, começou a gente ver os amigos, pessoas nessa dificuldade, sendo internados, e então com o Covid-19. E eu comecei a orar por várias pessoas que eu conhecia, dizendo, Senhor, tem misericórdia de nós, né? E de repente, minha linda, de repente aconteceu no meu lar.
né? Meu esposo é caminhoneiro. No período que foi para parar todo mundo, meu esposo não parou, continuou trabalhando. E eu dizia, amor, faz o que é necessário, que nós temos que fazer a nossa parte. Então eu sempre dizia, amor, lava a mão, amor, certinho, amor, usa máscara onde tu vai, porque é muito contato com as pessoas no posto, aonde vai almoçar, aonde vai descarregar. E eu dizia para ele, toma cuidado, amor. Então, enquanto ele ia, meu coraçãozinho ficava apertado. Até que chegou um momento. Até porque era uma coisa nova, né, para todos nós, né? Era uma novidade que o mundo estava vivendo e apesar de ser uma pandemia, eu digo que era uma novidade porque nós não sabíamos lidar com isso, né? Com certeza, foi uma coisa assim que é como tu, assim, sabe, pastora, a gente não queria acreditar, né? E que poderia acontecer conosco. Mas nós estamos aqui nesse mundo, né? Enquanto nós estiver nesse mundo aqui, nós estamos aqui para acontecer qualquer coisa, porque o que não vai acontecer só lá no céu, mas aqui vai acontecendo. E isso aconteceu também na minha vida, no meu lar. De repente, meu esposo me liga de madrugada, não estava bem, e a gente de primeira mão, pastor, era sinusite, ele sempre teve muita sinusite. E ele ficou em São Paulo uns três dias sofrendo lá com dor. Eu dizia, amor, toma os remédios, que vai passar, é a sinusite, né? E de repente ele veio para Joinville, fomos à farmácia, a farmácia falou assim, o quadro é sinusite, sim. E deu o tratamento. Ele voltou novamente para Campinas, para São Paulo. E chegando lá, quando ele chegou à noite, ele não aguentava mais. E no outro dia eu falei, amor, vai ao hospital. E ele foi ao hospital de Campinas. Chegando lá, o médico falou que o quadro dele realmente era sinusite. E fizeram o exame do cotonete, né, do Covid, mas ele disse que daqui 7 dias ia ficar pronto, mas que o quadro dele não seria. Então aquilo me acalmou. Mas quando chegou pela madrugada do outro dia, que ele tinha vindo do hospital de Campinas, ele me ligou lá, de onde ele estava, por videochamada. Cheiro, o que vai acontecer comigo? Eu não aguento mais, agora eu estou tossindo demais. E então ele tossia, e a partir do momento que ele começou a tossir, começou com falta de ar. E eu sei o que eu vi, é uma situação muito difícil tu ver o teu esposo naquele momento. E eu dizia, Senhor, mas agora a sinusite virou isso, né? Então, houve aquele clamor de dizer, Senhor, misericórdia do meu esposo. E aí eu fiquei um bom tempo com ele, era umas 3 horas da manhã, e quando deu umas 3h40 da manhã por aí, eu disse para ele, amor, eu vou orar por você, tu tenta respirar, tu tenta se acalmar, que eu vou pedir oração. E foi aí, minha pastora, que eu liguei para a Rádio 107, que é uma maravilha. Eles têm a programação na madrugada. Meu Deus, queridos, olha, se você precisar um dia na madrugada, se você está dormindo, acordou com algum problema, liga para a 107 e você vai ter uma oração maravilhosa na tua vida. E isso aconteceu comigo. Mandei uma mensagem dizendo, eu preciso de oração para o meu esposo. E o pastor, tão prontamente, a oração das 4 da manhã. E ali começou o processo, minha pastora. Até que ele veio de Campinas e conseguiu chegar até Curitiba. E de Curitiba ele não aguentou mais, né? Um amigo nosso foi 3 horas antes de Curitiba buscar ele, porque ele ia descarregar para nós o caminhão, né? E ele disse, Sonara, teu esposo está muito mal, você precisa vir buscar ele, então eu vou levar até Curitiba, onde ele vai descarregar, e ali você vem buscar ele, porque o negócio é sério. Então foi ali, irmãos, que era umas 3 horas da manhã novamente, era bem nesse horário, que eu falei, filha, fica orando que a mãe vai lá. Chamei um sobrinho meu e a gente foi até lá buscar meu esposo. Uma situação muito difícil, minha mana, porque eu sou de amar as pessoas, eu não gosto de ver ninguém triste. Eu acho que eu prefiro eu ficar triste do que ver outras pessoas. E agora ver o meu esposo naquela situação. E foi assim, mana, que eu consegui ir lá buscar ele e trazer até o Hospital Bethesda. E é um momento difícil também, porque geralmente quando um ente querido da gente, uma pessoa próxima, fica doente, a gente quer cuidar, a gente quer dar um amparo. E a gente vê que esse vírus não tem como, a pessoa tem que ficar em isolamento, tem que ficar realmente, ir para o hospital, ficar sozinha. E foi tudo isso que aconteceu, né? Ele foi para o hospital e qual foi o quadro clínico dele lá dentro do Bethesda? Aí ele chegou no hospital, e daí já colocaram ele lá para dentro, mas até então eu achava assim, não é Covid, né? Porque lá no hospital de Campinas disse que não era, né? Mas quando o quadro é de respiração, né, de tosse, então tipo assim, é como se fosse o Covid, realmente tem aquela área especialmente para isso. E meu esposo entrou lá, e lá eu fiquei um bom período esperando até eles virem me dar o resultado. Aí eles tiraram o raio-x, fizeram os exames, e então eles me chamaram e falaram, o seu esposo vai ter que ficar internado, o caso dele é grave. E o que me assustou, pastora,
foi eles falar assim, ó, o pulmão dele está todo comprometido, o pulmão dele está comprometido. Ele vai ter que ficar aqui. Houve alterações nos exames. E aí, meus queridos, umas 2 semanas antes, pessoas conhecidas minhas, de 26 anos, de 35 anos, tinha ido para o hospital com tosse, com falta de ar. E chegando lá, o que a gente ficava sabendo? Ah, ela está internada porque ela está com o pulmão comprometido. E depois dali, eu saber que o Senhor queria levar. E o Senhor levou aquelas pessoas. Foi o momento delas de ir para o descanso eterno. Mas nós que ficamos aqui, é difícil a dor da separação, não é verdade? Mas nós temos que, no mesmo momento, se alegrar, porque essa pessoa está no descanso eterno, que é lá onde que todos nós iremos morar. Mas quando chegou no momento que o médico falou para mim, do pulmão comprometido, eu me assustei. Até então, eu falava para a minha família, para a família do meu esposo, eu dizia, vai dar tudo certo, ele vai lá, ele vai fazer um tratamento e vai dar tudo certo. Eu queria passar uma tranquilidade para eles. Mas quando o médico lá chegou para mim e falou, ó, o caso dele é grave. Ele vai ter que ficar, o pulmão dele está comprometido. Então eu vi a realidade do que estava acontecendo. Ele disse, o quadro clínico dele é Covid. Eu disse, Senhor, agora é eu e tu. Fui lá, fiz o internamento dele, Peguei meu carro e vim dirigindo, mano, lá do Pirabiraba para casa e dizendo, Deus, tu és o Todo-Poderoso. Eu estou numa situação tão difícil, paizinho, porque eu estou com medo. Eu estou com medo, mas tu és o meu auxílio, o meu ajudador nesse momento. Que eu possa te honrar, Senhor, que eu possa confiar e que eu possa ser a sonara de sempre, de dizer que nós temos que estar sempre firme com Jesus e que nada pode nos afastar do Senhor e confiar no que Ele tem. E assim, Senhor, eu quero confiar no que Tu tem para o meu esposo e Tu has fazer o melhor na vida dele, mas me ajuda porque eu estou com muito medo. E foi aí que aconteceu, minha pastora. Sonara, e nesses momentos a gente vê a nossa fragilidade, como somos frágeis, né? Porque é tão fácil nós darmos uma palavra de consolo, mas quando nós passamos pelas provações, muitas vezes nós vemos que as nossas debilidades são grandes, mas porém, em tudo o Senhor nos dá força. Então, qual foi assim, vamos dizer assim, depois de tudo isso, depois dessa situação, qual foi a tua posição? Mesmo sentindo medo, mesmo clamando ao Senhor, mas nós sabemos que você tomou uma posição de mulher sábia. E qual foi a tua posição? Depois de todo esse diagnóstico que você estava vendo a morte rodear a vida do seu marido. Minhas queridas, meus queridos, naquela semana que ele ficou internado lá, eu vi um vídeo que uma amiga me mandou de uma pessoa aqui no Hospital São José, com cartazes e orando por uma cantora que estava ali, enferma. E eu achei tão lindo aquilo, irmãos. Eu achei uma atitude tão incrível, uma ousadia tão incrível, né? E fiquei aquilo para mim. E quando chegou no domingo à noite daquela semana, no sábado, eu tive a oportunidade de pedir oração pelo programa da Ilse Moreira. Ela pediu para mim que eu poderia mandar um áudio pedindo, e eu pedi. As pessoas foram maravilhosas. Muito obrigada por cada um de vocês que intercederam comigo, por cada mensagem, por cada ligação. Muito agradecida. E então foi feita uma oração muito linda lá na rádio, como minha igreja, todos, irmãos, incrível. Mas quando chegou domingo, o médico ligou para mim. Era umas 8h, 8h15 da noite, no domingo ele me ligou. Ele disse, Sonara, o caso do teu esposo continua crítico. Ele já passou por psicólogos, ele vai ter que ficar aqui um bom tempo. E você tem que tentar, quando falar com ele, pedir para ele comer, porque ele não está comendo e isso não está ajudando. Né? Ele está nos oxigênios e ele não come, ele não está comendo e isso está prejudicando, está deixando ele mais fraco. Quando o médico falou isso, eu senti uma graça, uma força tão grande de dizer para ele, eu disse, doutor, amanhã... Ousadia. Amanhã, se Deus quiser, eu falei no ouvido dele, amanhã, se Deus quiser, tu vai ver alguém aí à noite. Eu vou estar com mais alguém aí, se Deus quiser, fazendo um grande clamor, não só pelo meu esposo. Porque nesse período do meu esposo estar lá, eu tinha minhas amigas
que sempre entrava em contato comigo falando dos seus esposos que estavam internados no hospital. Momentos difíceis que eu passei com elas, vendo elas assim, confiando no Senhor, mas eu sabia que elas também estavam naquela preocupação. Porque tinha uns que já estavam 15 dias, tinha outros que já estavam quase 30 dias no hospital internados. Então eu sabia do que estava acontecendo de outras e outras pessoas. Então aquilo ali, minha pastora, me deu um amor tão grande, uma força tão grande, que eu peguei e disse: eu vou estar aí, doutor. E eu não vou orar só por você, não só pelo meu esposo, mas por todos, por você, doutor. E por todos que estão aí dentro, até aquela que limpa, porque meu esposo disse que lá dentro, o amor tem tido lá dentro daquele hospital. Eles colocam louvor de manhã, pastora, louvor. O meu marido se alegrava no Senhor. E ele chegava a se alegrar, ficava com falta de ar, dizia: calma, amor, calma. Mas coisa tremenda, tá? De aquele louvor. Um dos hinos que eu lembro que foi tocado lá, aquele hino assim, ó: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? E ali meu marido achava a coisa mais linda de adorar o Senhor naquele momento, naquela situação. Eu dizia: é isso aí que nós temos que estar. No momento da dificuldade, confiando no Senhor. Então foi aí que chegou a noite. Eu, de manhã cedo, me acordei, comecei a falar com primos, com parentes, com amigos. Eu disse: vocês vão comigo lá? E aqueles que puderam ir foram, minha mana. Minha sogra orando em casa com meu sogro, minha mãe, meu pai, meu avô, todo mundo clamando, porque eles não poderiam ir, mas nós fomos. E quando chegamos lá, minha pastora, a gente dobrou o joelho lá e fizemos um clamor ao Senhor lá. E eu disse: Senhor, Tu és o Todo-Poderoso e Tu vais fazer o melhor na vida de cada um que está ali dentro, dos meus amigos que estão internados, não só o Hospital Bethesda, mas todos os hospitais de Joinville e do mundo. Senhor, Tu és o Todo-Poderoso. E foi aí, minha mana, que foi incrível a experiência que eu tive de adorar o Senhor naquele momento. Sonara, e depois desse lindo movimento que tu fez, desse clamor, o que aconteceu? Porque eu que já sei do testemunho, a gente sabe que houve uma reviravolta no diagnóstico do médico. Sim. Como eu falei para os irmãos, domingo o médico disse que o caso dele estava crítico, que ele ia ficar muito tempo lá, passou por psicólogos e ele ia ficar lá. E eu tinha uma amiga minha maravilhosa, ela dizia: Sonara, tu te tranquiliza, confia no Senhor, porque pelo jeito é capaz ele ficar uns períodos como meu esposo tá, uma situação. Ela queria sempre assim me alertar, né? Ela foi maravilhosa comigo também. Nós duas sempre se conversando. E então domingo o médico disse que o caso dele passou por escola, ele teve que ficar lá. E segunda-feira eu fiz a oração 9h30 da noite. Na terça-feira à noite ele me ligou: Sonara, a gente tirou os aparelhos dele do oxigênio e vamos fazer um teste de 48 horas. Vamos fazer um teste, porque ele pôde comer essa manhã, ele almoçou, ele está muito bem. Então a gente vai tirar o oxigênio dele para ver como é que ele vai. Como é que ele vai? O que vai acontecer com ele? 48 horas de teste. Então, meus queridos, assim, ó, quando ele falou aquilo, eu disse: Deus, Tu fez já. Porque, irmãos, eu quero que você entenda uma coisa, que você que está nos assistindo nesse momento. Para cada pessoa há uma história. Tá bom, meus queridos? Entenda isso. Eu estou contando a minha história, a história do meu esposo. Tá? Porque cada um, o Senhor tem um trabalhar. E esse trabalhar foi dessa forma na vida do meu esposo. Deus permitiu esses dias lá. E o médico, então, falou que ia fazer isso. E quando chegou quarta-feira à noite, mana, o médico me ligou novamente. Ele disse: Sonara, ele está bem, está com a respiração muito bem, está se sentindo forte. Já os enfermeiros passam, né, o que ele comeu, o que ele não comeu. Ele comeu tudo, porque eu até cheguei a ver. Comer pão, gelatina, tudo que veio ele, ó. E quando chegou, então, na quarta-feira à noite, o doutor falou assim: eu estou pensando na possibilidade de eu liberar ele para casa e ele ficar em casa contigo, no isolamento, se tratando lá. Eu disse: glória a Deus por isso, doutor. Jesus é tremendo. E quando chegou quinta-feira de manhã, ele me liga de novo. Eu tive esse processo do médico estar me ligando. E ele ligou e disse: Sonara, a gente fez os exames, a gente vem vindo fazer os exames. E ontem a gente fez os exames da veia arterial e outros exames. Chegou o exame. Antes de eu liberar ele. Ele está totalmente liberado, ele não tem mais nada, o pulmão dele está limpinho, ele não tem nada, estou liberando ele. Irmãos, eu estou com o papel dizendo assim, ó, que não precisava isolamento.
Então, a história do meu esposo foi essa. O Senhor fez o melhor dele está aqui comigo, né, nesse momento, e eu tenho que agradecer a Deus por isso, meus queridos. E a gente tem que confiar no Senhor que o melhor é ou nós ir para o céu, ou nós ficar aqui. Amém, meus queridos? Quando nós ficar enfermos de alguma forma, parente, a gente vai clamar, a gente vai fazer o que pode, né? Mas se o Senhor acha por bem que é para nós ir para a glória, ir para o descanso eterno, nós vamos ter que aceitar e confiar que é isso que o Senhor tem de melhor para nós. Eu falo de todo o meu coração, porque o médico já disse que eu tinha dias contados, e eu falei para o Senhor, Senhor, tu vai fazer o melhor na minha vida. Se para mim ficar aqui, tu deixa, senão tu me leva, porque a salvação é garantida. Amém? Glória a Deus. Tem um versículo que eu gosto muito, que está lá em Romanos, capítulo 8, e o versículo 28, que diz assim, que tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus e daquele que é chamado segundo o seu propósito. Essa é a confiança que nós temos que ter, minha mana, na hora da dificuldade. Não só no bem bom, irmãos. Não é na hora da dificuldade, é honrar o Senhor. É honrar Ele, é chorar sim. A gente chora sim, a gente clama sim, a gente grita sim, mas desistir a gente não pode, né? E só para acrescentar a fé, um dos nossos amigos que é lá da congregação do Costa e Silva, ele ficou 50 dias internado, ficou 20 entubado, e ele saiu para honra e glória do nome do Senhor. O outro meu amigo também ficou 30 dias, ficou 12 dias entubado. Saiu de lá para honra e glória do Senhor. A esposa de um deles estava comigo naquele clamor, pedindo. E o Senhor ouviu. E sabe o que eu aprendi, meus queridos? Que muitas vezes a gente não recebe por não saber pedir. Então vamos dar um jeito aí de a gente fazer o que pode para mexer com o coraçãozinho do Pai, viu? E uma das coisas que mexe com o coração do Pai é um coração grato, é nós termos um coração grato. E nós vemos isso nesta manhã na tua vida, Sonara. Por isso nós queremos agradecer pela tua presença nessa entrevista e que o Senhor venha abençoar grandemente a tua vida. Eu vou deixar agora para você fazer as considerações finais. Olha, meus queridos, só para terminar rapidinho, antes de acontecer tudo isso, no programa da Ilse Moreira, bem antes, ela pediu para me mandar algo para as pessoas pela rádio, um áudio, para me dar uma palavra de ânimo para as pessoas que estavam passando por dificuldade. E eu falei assim, eu disse assim, eu acredito que nessa pandemia, nesse deserto, tudo que nós estamos passando, eu acredito que vai haver milagres, que vai haver testemunhos. Não saberia eu que eu ia passar por isso e que hoje eu estou aqui contando um milagre do que aconteceu. Hoje, eu não sei do amanhã, porque nós temos que estar preparados, mas hoje eu estou aqui contando para você que o que eu falei lá atrás, que ia haver milagres, que eu acreditava, aconteceu na minha vida. Eu agradeço a todos que fazem parte da minha família, agradeço a vida da minha filha, do meu esposo amado que está viajando nesse momento. Deus abençoe a todos os caminhoneiros, a todos, sempre firme com Jesus. E você que está ouvindo esse programa maravilhoso, Mais Delas, olha, gente, compartilhe, mostra para as pessoas que vale a pena, são muitas dicas de Deus, de tudo, detalhes que vai ser bem para você. Um abraço à minha sogra, meus sogros, meus cunhados, todos vocês, eu amo vocês e sempre firme com Jesus. Obrigada, Sonara, mais uma vez. E a palavra de hoje é gratidão. Gratidão ao Senhor. Gratidão pela vida da Sonara que esteve aqui conosco, pela sua família, pela vida do seu esposo. Gratidão pela nossa vida e por cada livramento que o Senhor tem nos dado. Talvez aqueles que nós nem sabemos, mas Ele nos livrou, porque a sua mão esteve sobre a nossa vida. Você que está nos assistindo, seja grato por esse ano. Talvez você olhe e diga tantas coisas ruins. Talvez o desemprego, a falta de saúde, talvez alguma coisa assolou a tua família. Mas Deus, Ele tem cuidado de mim e de você nos mínimos detalhes. Por isso o versículo para a nossa meditação hoje é: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo, e anunciar de manhã o teu amor e à noite a tua fidelidade. Salmos 92, versos 1 e 2. Eu quero encerrar esse quadro com esse salmo dizendo para você: em tudo, dai graças. Deus abençoe você. Amém. Nós nos alegramos quando nós ouvimos testemunhos. Nós podemos crer que o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele ainda faz milagres, né, Alessandra? Isso mesmo. Agora eu quero convidar você.
Vamos ouvir juntas uma palavra direto do coração de Deus para os nossos corações. O momento Mais Deus. A paz do Senhor, a todos os ouvintes, a todos os amados irmãos. Eu gostaria de meditar com os amados a palavra do Senhor que se encontra em João, capítulo 3 e versículo 3, que diz assim: Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Talvez você que está me ouvindo possa até achar complicado isso aí. Nicodemos, ele era um homem príncipe dos judeus e ele também pensou da mesma maneira. Ele via Jesus fazer prodígios, fazer milagres, operar maravilhas, cura, e ele foi até Jesus. Porém, ele se aproximou do Senhor à noite e começou a indagar do Senhor o porquê de tanto poder e de tantas maravilhas sobrenaturais de milagres. E ele via que só poderia vir do próprio Deus tais virtudes sobre Jesus. Jesus olha para ele e diz: olha, Nicodemos, é necessário o homem nascer de novo para poder ver o reino de Deus. E ele então perguntou: mas como pode acontecer isso? Deverei eu voltar ao ventre de minha mãe e nascer novamente? Nicodemos ficou preocupado e não compreendia muito bem tais palavras de Jesus. Talvez você esteja aqui hoje também preocupado e não compreendendo. Mas Jesus explica para Nicodemos: não é necessário voltar ao ventre. O vento sopra e vai muito forte e sopra muito lento. E você não sabe, você sente o vento. Você ouve o seu ruído, mas você não sabe de onde ele vem. Assim é o homem que nasce do Espírito. E Nicodemos então indagou Jesus: mas como pode ser isso? Aleluia. E ele explica que Jesus, ele veio ao mundo para poder salvar o mundo e não para condenar o mundo. E todo aquele que aceita essas palavras de Jesus, a palavra do Senhor diz que ele tem vida plena, vida eterna. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então Nicodemos compreendeu esse princípio de que Deus amou o mundo de tal maneira e que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. E o amor de Deus para todo aquele que nele crê não é a condenação eterna, mas é a vida eterna. Esta luz, ela veio ao mundo, não para condenar o mundo, mas esta luz veio ao mundo para que toda a humanidade fosse salva por ele. Porém, a palavra do Senhor diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aleluia! Mas Deus nos dá uma oportunidade. E diz assim, que quem pratica a verdade e vem para a luz, a fim de que as suas obras transformadoras sejam vistas e sejam manifestas, são manifestas não por ele, mas são manifestas pelo próprio Deus. Aleluia! Porque Deus é Espírito e Deus habita em nós. É a mesma situação de que aquele que o aceita sente a sua presença, sente a sua graça, sente a sua transformação, sente a sua paz. A Bíblia fala lá em Lucas, capítulo 15, versículo 11, de um pai de família que tinha 2 filhos, e ele é um homem rico, e um dos filhos se aproxima ao pai e pede-lhe a sua herdade, a sua herança, mesmo não lhe tendo direito, porque era um dos filhos, o filho mais jovem.
Porém, a palavra do Senhor diz que este pai lhe dá a sua herdade. E este filho, então, sai daquele ambiente familiar de proteção, de abrigo, de cuidado, e vai ao mundo, preferindo as trevas. E a palavra do Senhor diz que ele vive uma vida dissoluta, uma vida de pecado, uma vida de orgia, uma vida de festa, uma vida desordenada. E a pessoa que vive uma vida desordenada, ela não tem limite, ela não tem temor, ela não tem em quem confiar. Porque a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. São as aflições do mundo para aqueles que preferem as trevas em vez da luz. Preferem a condenação em vez da salvação. E este filho, ele gasta tudo o que tem. E enquanto tinha algo, ele tinha amigos. Porém, quando perde tudo, os próprios amigos também se afastam dele. E a palavra de Deus diz, ali em Lucas 15, que houve uma fome tremenda sobre a terra. E este filho começou a sentir fome, porque não tinha dinheiro para adquirir alimentos para ele. Então ele vai em busca de alimento e ele bate à casa de alguém. E essa pessoa lhe oferece um trabalho onde ele poderia se alimentar. Porém, era lá no fundo do poço. Era na marginalidade. Era o fim da sua vida. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que ele sente a fome, sente a necessidade. E ele deseja comer os próprios alimentos dos porcos. E era uma humilhação muito grande para os judeus, cuidar de porcos. Se olharmos para os dias atuais, há muitas pessoas nesta situação. A Bíblia diz que tem pessoas que vivem à margem de uma vida sadia, de uma vida pura, de uma vida de paz, de uma vida de tranquilidade, debaixo da proteção de Deus. Perdidas no vício, na droga, perdida nas dívidas, perdida nas orgias, perdidas na prostituição, pessoas perdidas em situações difíceis dentro do seu lar, desigualdade social, sem esperança e sem paz. Porém, este moço, ele toma uma atitude. Aleluia. Porque creio eu que aquele pai clamava por este filho, orava por ele, havia esperança. E ele toma uma atitude. E a palavra do Senhor diz que ele diz, olha, eu vou me levantar e eu vou ter com meu pai. Porque sei que na casa de meu pai há abundância de alimento, há abundância de paz, há abundância de carinho, há aconchego para mim. E a palavra do Senhor diz que aquele homem, que aquele moço se levanta e volta à casa do pai. Porque ele compreendeu que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E quando esse moço chega próximo à casa do seu pai, no portão da casa, a palavra do Senhor diz que aquele pai avista aquele moço. E o seu coração já se alegra, porque aquele filho que estava morto, estava voltando, estava vivo. Tinha renascido, reviveu. Estava perdido, mas tinha sido achado. A palavra do Senhor diz que aquele pai de braços abertos o recebe. E aquele filho diante do pai diz, pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Eu sei que não sou digno de ser chamado de seu filho, mas faça de mim como um dos teus empregados. A Bíblia diz que a alegria daquele
pai, no retorno deste filho, foi tão grande que ele prepara uma festa. Ele manda matar o melhor bezerro. Ele prepara vestimentas novas para aquele filho. Coloca ali no dedo um anel de autoridade, sandálias nos seus pés. E prepara uma grande festa para ele. Porque dizia esse pai, este filho estava morto e reviveu. Este filho estava perdido, mas foi achado. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Aleluia! E o que nós podemos fazer? Diante de fatos como esses relatados na Bíblia Sagrada, é compreender que há esperança, é compreender que há solução, é entender que Deus não desampara o seu povo, é entender que Deus não se esqueceu de você. Há esperança para você. Se levanta, não importa a situação que você se encontre. Não importa o que está acontecendo na tua casa. Há um lugar para você à mesa do rei. Há um lugar para você ao lado do Senhor. Ele tem preparado para você vestes novas. Ele tem preparado para você um banquete pelo qual você poderá participar todos os dias. Aleluia! É necessário se levantar, tomar uma atitude e nascer de novo. São essas mensagens que deixo para você neste dia. E eu sei que tem falado ao teu coração. Tome uma atitude, ainda este ano. Toma uma atitude. Hoje, se levanta e vai ao encontro do teu Criador. Em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor. Após essa mensagem maravilhosa que ouvimos, queremos orar com você. Paizinho querido, te agradecemos por esta palavra que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Ó Pai, eu sei que muitas pessoas neste momento estão fazendo um propósito de retornar aos teus caminhos, um propósito de vencer, ó Pai. Por isso colocamos diante de Ti. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que aquilo que pedimos ou esperamos, porque o Senhor é tão bom, tão maravilhoso. Neste momento, olha para aqueles que estão com os corações angustiados, com os corações apertados. Eu sei que a solução é só o Senhor que pode dar. Por isso colocamos diante de Ti, Senhor. Traz novo alento para esse coração triste. Traz nova esperança para esse que pensa, Paizinho, que já não há mais esperança para a sua vida. Eu sei que os teus caminhos são maravilhosos. Colocamos tudo diante de Ti e já te agradecemos, ó Pai. Amém, em nome de Jesus. Amém. Jesus, Tu és a razão do meu viver. Somente Jesus pode mudar hoje o teu viver. Tua vida Ele quer mudar. Se você aceitar, e Deus tudo determinará. Se a promessa Ele cumprirá. Oh, louve, chore, clame, ore no momento em que Deus te provar. Não deixe de glorificar. Então Deus te recompensará. Oh, louve, chore,
Jesus então mudará com certeza o seu lar. Jesus, tu és tremendo igual, não há sobre a terra, sobre o céu e o mar. Não existirá outro Deus que possa te ajudar. Se você a Ele se entregar, tua vida então mudará. Oh, louve, chore, clame, ore no momento em que Deus te provar. Não deixe de glorificar, então Deus te recompensará. Louve, chore, clame, ore. Jesus então mudará com certeza o seu lar. Louve, chore, clame, ore no momento em que Deus te provar. Não deixe de glorificar, então Deus te recompensará. Louve, chore, clame, ore, porque Jesus então mudará com certeza o seu lar. Jesus então mudará com certeza o seu lar. Amém, Jesus. E agora, chegamos ao final da nossa programação. Gente, nós nos alegramos muito em saber que você está aí acompanhando e que você foi edificado assim como nós fomos, né, durante todo o percurso desse programa, com palavra, com essas entrevistas, tudo feito com muito carinho para todos vocês. E não esquece, continua compartilhando, né, nos seus grupos aí, continua compartilhando nas suas redes sociais para que mais vidas também sejam alcançadas. E não esqueça, esse mês é um mês de agradecer. Louve a Deus, agradeça a Ele por tudo que Ele fez, porque o Senhor é bom o tempo todo. Aleluia. E para encerrar nossa programação de hoje, nós vamos ficar com as fotos, as lindas fotos dessa formatura do Grupo Preciosos, do curso Preciosas. Acompanhe e sinta um gostinho aí, mais um pouquinho de como foi essa grande conquista para essas irmãs. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. A paz do Senhor. Este programa contou com a parceria de Marisa Realce Modas, Rua do Pico Cristal, 72, Nova Brasília. Telefone 98402-2228. E da consultora Mary Kay, Lilian Bezerra. Telefone 99915-7506. Instagram, @LilianBezerraMK.